Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Tudo bem? Amém? Enfim, domingo aí, meu pai está de folga, o pastor está de folga, resolveu, né? Cobrir alguém aqui, enfim. Enfim. Vamos então para a palavra de Deus, amém? Vamos lá, abre a Bíblia em Tiago 4. Ah, tá. A gente ficou. Tá gravando aí já? Vai estar certinho? Amém. Vamos lá? Como de costume, a gente dá um tema para a pregação, para a gente poder se localizar sobre o que a gente está falando, amém? E a ideia hoje era falar assim, os planos que eu não fiz. Essa pregação, Deus colocou isso no meu coração, tem umas 2 semanas já. Eu acho tremendo como Deus faz as coisas. Porque há umas 2 semanas Deus colocou isso no meu coração, sobre os planos que a gente não faz, né, e como essas coisas desenrolam. E na semana passada, a minha avó faleceu, né? E eu vejo que Deus tem dado um conforto em todas as áreas. Eu vejo como Deus ele conecta as coisas que às vezes a gente não enxerga. Amém? Então a pregação tem uma carga emocional também, enfim, faz parte da vida. Amém? Vamos lá, Tiago 4:13. Vamos lá. Todo mundo tem a Bíblia aí à mão, leia, porque aqui está falhando. Aqui. Vamos lá, Tiago 4:13 ao 17, diz assim: Agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, mas vós orgulhais a vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Que o Senhor possa usar a minha vida, não seja a minha vontade aqui feita, mas seja a tua, direção nos nossos corações, tudo que for para ser dito, Pai, que venha do teu trono direto às nossas vidas, para que haja transformação nesse lugar, para que haja renovação, Pai, de fé e coragem e ânimo, Pai, que a gente possa aprender contigo essa noite. Nós oramos, afasta todo espírito contrário à tua vontade, tudo aquilo que nos distraia, tudo aquilo que possa nos confundir, para que haja agora, Pai, um caminho direto à Tua palavra, para que a gente possa ter total compreensão da Tua vontade. É que a gente ora em Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Está acordado aí, né? Amém? Show. Então vamos lá. Para falar de plano, a gente precisa falar primeiro de sonhos. Amém? Então a gente começa falando que aquela pessoa, eu acredito que todo mundo tem um sonho, mas aquela pessoa que não consegue ter um sonho para a sua vida, é uma pessoa que não se move, que não vai adiante, aquela pessoa que não almeja alguma coisa, é uma pessoa que, geralmente, ela não consegue nem sair do quarto. Porque para você viver, você precisa ter um sonho, você precisa ter um plano da sua vida. Ninguém aqui estuda só porque é divertido, né? É muito bacana chegar em casa, abrir o livro e, ficar decorando teorema de Pitágoras, aqueles troços. Enfim... ele não sai do quarto, entendeu? Mas, enfim, geralmente você estuda porque você tem um propósito com aquilo ali, você tem um plano, você tem um objetivo para alcançar, né? E a gente vai começar a caminhar juntos em relação a isso, aos planos que a gente faz e aos planos que a gente não faz. Amém? E vai lembrar que o cristão, ou a pessoa em geral, ela precisa ter sonhos. Você precisa desenvolver na sua vida sonhos. São eles que vão te fazer caminhar até algum objetivo. Então, por exemplo, se você tem a vontade de ser um grande professor,
Você precisa estudar muito, fazer uma pós, ter um mestrado, se dedicar a concurso público, né? Se você quer ser um grande médico, você vai ter que se dedicar no vestibular, vai ter que se dedicar na faculdade. Então, tudo que você fizer vai exigir de você um sonho, mas você precisa primeiro sonhar. Você precisa olhar e falar assim, cara, eu quero chegar lá. Se você vai chegar ou não, é outra história. Mas você precisa, pelo menos, traçar um ponto, um alvo para a sua vida, amém? E assim é com, por exemplo, se a gente for pensar na Bíblia, Ana foi assim, ela queria ter um filho. Ela era estéril, mas ela queria ter um filho. Ela sonhou com um projeto. E ela colocou aquilo na mão de Deus. Então ela falou assim, cara, eu quero ter um filho, eu preciso. Falou, Senhor, e fez a conexão com Deus, e Deus atendeu a vontade dela, né? Deus deu um filho para ela, que era um propósito. E assim precisa da nossa vida, a gente precisa traçar um plano e falar, Deus, eu queria fazer isso, para as coisas começarem a caminhar, amém? Então a gente vai destrinchar um pouquinho os versículos que nós lemos, e para começar, no versículo 17 diz assim, de baixo para cima, né? Voltando. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aí a gente vai traçar 3 pontos para a gente questionar esse dia, essa noite, na nossa vida. O primeiro é o seguinte, se eu sei, por que não faço? É o primeiro questionamento que a palavra dá para a gente. Se eu sei o que eu devo fazer, por que eu não faço? E aí a gente entra num detalhe que é aquela a velha batalha, o velho discurso sobre a luta da carne com o espírito. E é importante que você creia que isso é real, né? Muitas vezes as pessoas tentam tirar essa realidade da vida do cristão, ou das nossas vidas, do dia a dia, que às vezes é apenas uma pessoa, mas não, existe uma batalha espiritual acontecendo na vida de cada um, né? E a gente precisa ter compreensão dessa batalha, que isso é real. Existe uma luta entre a sua carne e o seu espírito. A gente crê aqui que nós somos um espírito, e temos uma alma e habitamos um corpo. Então nós somos espírito. Amém? E aí a gente fica pensando assim, cara, mas se existe essa batalha, eu sei o que eu devo fazer, né? Como que eu vou conseguir vencer essa batalha? Aí vale lembrar que Jesus já venceu a batalha, amém? Você crê nisso? Show! Então abre em João 16 que a gente vai ver isso. Vamos caminhar um pouquinho. Jesus fala assim, eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim, porque no mundo tereis tribulações e aflições, mas não vos desanimeis, pois eu venci o mundo. Amém? É Jesus falando para você assim, cara, tudo que você passou, eu passei e eu venci. Então essa batalha que existe entre o espírito e a carne, Jesus já foi vitorioso sobre isso. Amém? Então você precisa desmistificar essa falsa acusação que dizem na tua vida. Existe sim uma batalha e você precisa conhecer quais são os caminhos de Deus, né? E a guerra só vai ser vencida quando a gente começar a colocar nas mãos de Jesus os nossos planejamentos, né? Porque a gente tem uma ideia de que a guerra, na verdade, vai ser vencida da noite para o dia. A gente fala assim, caramba, me converti, eu estou caminhando com Jesus e amanhã já não vou ter problema nenhum. Mas, na verdade, toda a batalha diária, dia após dia, a gente vai enfrentando as batalhas e, finalmente, a guerra já foi vencida, né? A gente, com fé, pode declarar que já foi vencida, porque Jesus disse que ele venceu o mundo e ele agora tem a chave da vida e da morte nas mãos dele. Amém? Então, fica a dica, a carne, ela quer adoração, mas o espírito quer adorar. Então, essa é a principal diferença, que a carne, ela deseja algo para ela quer ser reconhecida. O Espírito não, ele reconhece que quem merece toda adoração é Jesus, né? Então a gente precisa aprender com Jesus, aí a gente lembra assim, ei mãe, chamei a atenção. Até me perdi aqui, viu? Mas enfim, a gente está falando, então Jesus venceu o mundo. E é legal a gente traçar hoje, como que Jesus venceu? Porque a gente fala assim, cara, Jesus venceu o mundo, como? O que ele fez que pode ensinar a gente a fazer, que a gente possa fazer também e a gente possa vencer o mundo também, né? Então, 3 itens legais que Jesus mostra pra gente. Jesus sabia quem era Deus.
Eu viro e mexo, eu falo isso aqui, eu falo com a galera. Jesus sabia quem era Deus. Você precisa saber quem é Deus também. Você precisa ter esse contato com Deus. Amém? Um dia a gente foi, na reunião de jovens, eu já contei isso aqui. Enfim, na reunião de jovens uma pessoa questionou por que Deus era mau. E para qualquer pessoa que conviva com Deus, vai compreender que Deus não é mau. Então você precisa ter o primeiro conhecimento do cristão para você vencer, para você conseguir superar as dificuldades desse mundo, é você reconhecer quem Deus é. Mas você precisa entender que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Amém? Esse é o nosso Deus. Segundo, Jesus sabia a vontade de Deus. Você precisa também caminhar através da vontade de Deus. Você precisa saber o que Deus quer para você. Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? A gente fala assim, cara, Deus me colocou num trabalho que é muito ruim. Você já orou para saber qual é o propósito de Deus na sua vida ali? Né? Se a gente continuar vivendo como se a vida fosse apenas o que os olhos podem ver, você vai achar que é só um trabalho e vai desconsiderar aquilo. Mas se você conseguir enxergar a batalha espiritual que existe, você vai perceber que Deus te colocou ali porque Ele tem um projeto na sua vida. Porque Ele possivelmente quer alcançar vidas ali e você é a ponte desse amor. Amém? E a terceira é, Jesus queria cumprir a vontade de Deus. Isso é crucial, porque você sabe quem é Deus, você sabe qual é a vontade de Deus. Mas se você não quiser cumprir a vontade de Deus, não adianta de nada. Porque você é o único que pode impedir Deus de fazer alguma coisa na sua vida. Né? Não que você seja mais poderoso que Deus, mas Deus respeita a sua vontade, Ele te deu livre-arbítrio. Né? Então se você escolher assim, Deus, eu conheço você, eu sei qual é a tua vontade, mas eu não quero fazer isso, eu quero seguir os meus caminhos. Deus vai falar assim, filho, fica comigo, mas vai te deixar ir. Lembra do filho pródigo? É essa a ideia. Deus quer passar essa ideia para a gente. Que na verdade, se você quiser, você pode seguir o que você quiser na sua vida. Mas se você conhece Deus, conhece a vontade de Deus, faça a vontade de Deus. Amém? E quando você faz a vontade de Deus, você começa a vencer as dificuldades dessa vida. Porque você não caminha mais pelas suas dúvidas, você caminha pela certeza dele. Hein? Então a primeira coisa que a gente viu foi que a carne quer adoração e o espírito quer adorar. Então escolha o espírito, fortaleça o teu espírito. Segunda é, vença o mundo pelo poder do sangue de Jesus. Amém? A morte na cruz não foi apenas uma história bacana para a gente contar para as pessoas. A morte na cruz foi uma coisa real para pagar um preço por um pecado que todo mundo cometeu. Pela roda da humanidade a gente estava condenado e foi necessário que Deus entregasse seu próprio filho por um preço de sangue, para um sacrifício, para que a gente fosse liberto daquele pecado, da condenação. Amém? Então para você vencer, você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer a vontade de Deus e desejar fazer a vontade de Deus. Então desejar fazer a vontade de Deus é se misturar aos planos dele, até um ponto que a pessoa não reconheça mais você e fala, cara, eu estou vendo algo magnífico naquela pessoa, que é Deus se manifestando na tua vida onde você estiver. Amém? Enquanto a gente não se misturar com Deus, enquanto a gente continuar fazendo a nossa vontade, a gente vai continuar tropeçando e caindo. A gente vai continuar errando, encarando caminhos que vão dar até o fim do labirinto. Amém? O muro. Tem um... Eu estava vendo... foi hoje na televisão, estava vendo sobre o Minotauro, canal de bobeira, mas enfim, que na verdade existia o labirinto, e as pessoas eram jogadas naquele labirinto, e no final do labirinto tinha um Minotauro, e o Minotauro devorava as pessoas. Assim é o mundo fazendo com você. Você é jogado ali, e você está achando que está trilhando seus próprios caminhos, e Deus está falando assim, vem para cá que eu sei a saída desse lugar. Você está sendo jogado numa armadilha. Aí você vai e cai direto na armadilha. Esse é o plano do diabo. Amém? É te convencer de que você é forte o suficiente para fazer a tua vontade e sair vitorioso. Mas o que essa noite a gente vai aprender é que na verdade você não é forte, que na verdade eu não sou forte, que na verdade a gente precisa de Jesus. E a gente viu isso na escola dominical. A única diferença que existe entre as pessoas é o amor de Jesus. Jesus precisa habitar em você, você precisa buscar pela vontade de Deus, você precisa buscar por Deus e reconhecer Deus, para que você se misture em Deus e esteja tão enraizado com Deus ali, que as pessoas só reconheçam Deus na tua vida. Amém?
Aí fica legal, porque fica essa história de Paulo curava com a sombra, os discípulos curavam, um monte de coisa acontecia, porque eles estavam misturados com Deus. Eles não queriam saber de dinheiro, de nada, só de Deus. Amém? Então a gente vai caminhar para o segundo tópico, que é lá no versículo 14, lá de Tiago 4, versículo 14 diz assim: no entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Se a vida é um sopro, por que acumulamos tanto? Pensa comigo. Se a nossa vida é um sopro, por que a gente acumula tanto? Cara, eu acho Deus fantástico, porque Ele faz umas coisas magníficas, muito, muito legais, muito iradas. Enfim, sexta-feira eu fui na pregação com a Priscila lá na catedral, de um pastor chamado Farley, lá do Sul. E essa pregação está preparada já tem um tempo, né? E na pregação sexta-feira ele tocou exatamente sobre o tempo de vida. Ele falou assim, sobre um cara que ele conheceu, que falou, eu fiquei 30 anos construindo essa casa. Ele aproveitou 2 anos daquela casa. O que adianta você ficar a vida inteira construindo uma coisa para você achar que vai aproveitar? Obrigado. Amém? A ideia é, o que adianta você acumular as coisas, se daqui para frente você não vai sair daqui vivo com isso? Amém? Se nós somos um espírito, a gente não vai levar essas coisas materiais. Então por que a gente continua acumulando tanta coisa? E, como eu disse, semana passada aconteceu, em cima da minha avó, enfim, eu lembro que eu estava comendo um cachorro-quente com a Priscila. A minha vida estava em outra direção, eu estava imaginando que no sábado eu fosse vir pintar a igreja com as pessoas, eu fosse fazer um monte de coisa. Né? Mas Deus tem os propósitos dele, a gente precisa aprender a caminhar no propósito de Deus. Amém? Então, às vezes, a gente faz alguns planos, e a gente traça nossas metas, o que a gente quer fazer para a nossa vida, mas o mais importante disso tudo é a gente reconhecer que Deus tem que ter a direção daquilo ali. Se você fizer um plano, eu fico pensando, se Deus me desse tudo aquilo pelo qual eu orei e pedi, se Deus me desse tudo que eu pedi, eu estaria perdido. Porque eu pedi muita besteira, muita coisa que foi bobeira da minha adolescência, da minha juventude. Eu ainda sou jovem, ok? Mas foi bobeira, né? Eu pedi tanto a Jesus para tirar um 10 numa matéria lá, e hoje em dia eu nem lembro da matéria. Estudem, tá, galera? Isso aí que é importante, tá? Enfim. E aí eu fico pensando assim, cara, a gente acumula tanta coisa, a gente está sempre em busca, a gente acorda de manhã preocupado com o trabalho, que a gente tem que fazer uma entrega, tem que trabalhar, com a faculdade tem que estudar, tem que ler livro, tem que fazer aquilo, tem que estudar. A gente se dedica tanto a isso, que eu fico pensando, Deus colocou isso no meu coração, por que a gente não dedica o mesmo tempo para a vontade de Deus? Por quê? Fica o questionamento, se você sabe o que é o bem e o que você deve fazer, por que você ainda não faz? Se você reconhece que Deus é soberano e Ele tem o melhor para a sua vida, por que ainda você não deixa Ele cuidar da sua vida? Né? O que falta de incentivo para você perseguir a vontade de Deus? Amém? Quem quiser pode trazer mais coisas, tá? Eu estou aceitando aqui água de coco, ó, só quero avisar, eu estou aceitando mesmo, tá? Ele quer me matar, já chega. Amém. Voltando, então. Enfim, show. E aí, a gente precisa focar nisso. Se a gente sabe o que é o bem, por que a gente não faz? E aí vai para o segundo questionamento. Por que a gente não persegue o reino de Deus com a mesma vontade pelo qual a gente persegue as coisas dessa vida? Quando a gente pensa assim, é um erro, a gente pensar que a gente está acumulando coisas só em bens materiais. Né? A gente olha para a nossa casa, é verdade, estou acumulando muita coisa. Não é só isso, não. Quantos amigos você está acumulando na sua vida que não te levam a lugar nenhum? Você insiste em falar que o cara é teu amigo, mas o cara, na verdade, nunca se preocupa com você.
E a prova é, se um dia você estiver mal, ele não vai estar lá por você. Então por que você ainda fica acumulando pessoas assim? Né? Por que você não foca nas pessoas que Deus tem colocado ao redor da sua vida, que realmente fazem diferença? Por que você continua acumulando histórias que não te acrescentar em nada? Histórias do período em que você fazia muita besteira. Você fala, caraca, tenho várias histórias para contar. Isso não adianta de nada para o reino de Deus. Você não é um bom cristão se você tiver várias histórias para contar. Você não é um bom cristão se você tiver vários amigos. Não é isso que faz de você um bom cristão. Aquela pessoa que entrega de verdade a vida a Jesus e se mistura com Deus, você reconhece quem Ele é pelo fruto que Ele dá. E o fruto que Ele dá é a sombra dele, por onde passa as pessoas reconhecem que existe algo a mais ali. É onde você estiver, Deus vai olhar para você e vai reconhecer algo a mais. Essa é a pessoa que se mistura com Deus. Ela se envolve com a obra. Né? Por exemplo, deixa eu te trazer a memória. Quem você consegue pensar que poderia estar aqui essa noite, mas está fazendo outra coisa? Deus com certeza vai te lembrar de alguém. Com certeza, porque está me colocando na cabeça que quem poderia estar aqui. Agora pensa assim, pensa uma pessoa que se você chamar para uma festa, ela vai. Agora se você chamar para vir aqui para a igreja, ela não vai ir. As pessoas ficam com, às vezes assim, as pessoas ficam com raivas ou chateadas pela gente falar que é cristão às vezes. Mas eu falei isso para um amigo meu, eu falei, cara, quando eu te falo de Jesus, eu não estou te oferecendo uma religião, eu estou te falando da melhor coisa que aconteceu comigo. Então, na verdade, eu estou dando para você a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, entenda, você é o meu melhor amigo. Porque eu estou dando para você, cara, a pérola mais preciosa que eu encontrei. Então, na verdade, você precisa, a gente como cristão, a gente precisa mostrar essas pessoas que nós temos a pérola mais preciosa das nossas vidas, é isso que a gente está passando para elas. Amém? Né? Então, vença o mundo pelo sangue de Jesus, amém? E aí, a gente fica pensando assim, riquezas, né? Mas tudo um dia vai passar. Um dia você vai ser um grande médico, eu olhei para o Marcos e a Priscila e falei, um dia vocês vão ser um grande médico, né? Vai ser fantástico, a Esther está de prova. Vai ter matéria que você não vai nem lembrar. Cálculo, por exemplo, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Eu estou te adiantando já. Diferença nenhuma. Né? Quantas coisas eu estudei na faculdade, não fizeram diferença nenhuma. Eu me preocupava, eu lembro me matando para estudar, que eu perdi culto, eu perdi para estudar química. Não faz sentido nenhum aquilo ali. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Um bando de C ligado com O, um monte de coisa ali, nada a ver. Não, eu vou falar, né? Literatura também quebra, né? Aquele monte de coisa. Eu travei no barroco já. Mas enfim, é tanta coisa que o mundo joga pra gente, o universo jogando pra você, tanta coisa pra você fazer. Sabe por quê? Pra você não ter tempo pra Deus. E eu não estou falando isso com religião, não. Eu estou dando pra vocês a pérola mais preciosa que me foi entregue. Que é viver uma vida com Jesus. Se você não experimentou, cara, tá aqui a pérola. Eu vou te falar, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Hein? Não vou te falar que eu fiquei feliz o resto da minha vida, não. Mas eu sou um cara feliz. Eu tenho os meus momentos tristes, mas eu sou um cara feliz. Amém? Você também tem que ser assim. Amém? Então, vamos lá. Mateus 6,19. Vou também lá. E a minha não tem Mateus, não. Enfim, ó. Mateus 6,19. Esse versículo é para comprovar o que a gente está falando aqui, tá? Porque também é muito importante você se basear na palavra, tá? Porque a gente tem como fonte de verdade a palavra de Deus. Então, tudo que tiver fora disso aqui, duvide, tá? Você precisa questionar as pessoas, você precisa questionar o que você está ouvindo. Então, vamos lá, Mateus 6,19. Não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Uma vez, eu tinha ganhado no celular dos meus pais, há muitos anos atrás, tá, gente? Não tinha touch, esses negócios de touch, não. Era um de flip, que você fazia assim, ele levantava.
fantástico. Porque naquela época não tinha isso. Era só aquele Nokia de minhoquinho que derruba prédio. Né? É aquele Nokia. Então, quando eu ganhei aquele flip, eu falei, cara, fantástico. Eu saindo da casa da minha noiva, 11 horas da noite, eu botei o celular no bolso, fone de ouvido, estava lá marrentaço ouvindo. Aí, ponto de ônibus, não tinha ninguém. Né? Meus pais estavam pagando dentro do celular, acho que tinha um mês de uso. E um cara foi lá e montou uma arma, saltou, perdeu. Putz, cara, eu já fui conversar com um cara, deixa eu tirar meu chip, porque naquela época eu não tinha esse negócio de ficar passando, falando, meu chip, que chip? Puxou o negócio e foi embora. Perdi meu celular. A gente ficou pagando aí no tempo. Então, tipo, o que me adianta ter um mega celular de última geração? O que adianta você comprar um Note 7 e você vai explodir na sua perna? Entendeu? Não tem por que você comprar um Note 7, né? Amém? Do que adianta você continuar juntando essas coisas, se isso tudo vai passar? Né? Eu me lembro disso, de Nu se lembra também, porque ontem a gente estava na festa do Miguel, uma festa de criança e tal, tinha um fliperama com o jogo Capitão Comando. Cara, eu jogava isso no fliperama, Capitão Comando, igual um maluco. Aí tinha os menininhos atrás da gente, falei, pô, vocês querem jogar? Eles olham pra gente assim, ó. Tipo, jogo feio, o que é isso, cara? Não, é só pular e atacar eles. Só pular e atacar? Tipo, não tem mais graça nenhuma, pra gente fazer muito diversão. Passou o jogo. Acabou. Tá no PlayStation 500 já, aí eu parei no tempo. Enfim, a gente continua juntando pessoas. Quantas pessoas você teve na sua vida que você encheu de valor e falou, cara, essa pessoa, eu quero ser assim. E hoje em dia, você está aí. Bem? Então a gente precisa começar a perceber que a gente está gastando muito tempo da nossa vida procurando coisas que passam. Agora deixa eu te falar, uma coisa nunca vai passar e nunca vai ser tirado de você. É o amor de Jesus. Cara, nunca vai ser tirado de você. Você consegue entender uma coisa que você vai ter e ninguém vai tirar de você? Ninguém. Você vai ficar velho, gaga, e aquilo vai estar ali contigo ainda. Você vai estar indo embora e ele está lá contigo ainda. E as pessoas vão ficar doidas. As pessoas ficam doidas quando você conquista isso. Amém?